Uma tempestade seguida de inundação podia arrasar toda uma colheita e também os canais de irrigação e silos, destruindo o trabalho de meses ou até anos, potencialmente extinguindo cidades inteiras. O tema aparece em um dos textos mais antigos da humanidade, as Instruções de Shuruppak, produzido por escribas sumérios numa cidade perto do rio Eufrates, atualmente no Iraque. Escrito 4,5 mil anos atrás em caracteres cuneiformes em tábuas de argila, o texto relata os conselhos e recomendações do rei Shuruppak, último soberano da cidade-estado de mesmo nome, a seu filho Ziusudra. Trata-se do Noé sumério, a meio caminho entre o mito bíblico e o personagem histórico, pois a cidade de Shuruppak de fato existiu e foi destruída por uma inundação há cerca de 5.000 anos. Não surpreende que o sonho apareça nas instruções de Shuruppak em associação com uma divindade. Ziusudra sonha com Enki, deus da sabedoria, que avisa sobre o dilúvio e instrui sobre a construção da arca para salvar a família de Ziusudra e um casal de cada espécie animal. A arte de perenizar as histórias, diálogos e normas através de signos gravados em tabletes de argila ou em blocos de pedra parece ter surgido repentinamente na Suméria e no Egito. A invenção da escrita acelerou ainda mais o processo de acumulação de conhecimento, mudando o curso da evolução da consciência humana. A partir desse momento, a multiplicação de novos signos tornou-se irrefreável, impulsionando a catraca cultural com tanta força que em menos de 5.000 anos chegamos aos computadores e à internet. A origem dos deuses. O avanço da técnica não impediu que a associação entre os sonhos, divinação e necromancia nos acompanhasse até muito recentemente nessa progressão histórica. Grande parte dos textos do Egito Antigo que chegaram até nós são instruções não de como viver, mas de como morrer. O Livro dos Mortos ou, na tradução literal, Livro para emergir adiante na luz, é basicamente uma coletânea de papiros com orações, encantações mágicas e orientações práticas sobre como trafegar com segurança pelo hiato entre a vida finita e a existência eterna, outorgada apenas aos justos. Misto de guia e passaporte, o Livro dos Mortos revela com nitidez a noção de culpa, pois o falecido precisa apresentar diante de Osíris uma confissão negativa, nada consta de culpas e malfeitos. Osíris é um deus assassinado que renasce em seu filho Horus. Esse renascimento tem correspondência direta com a sucessão dinástica dos faraós. Quando o espírito do falecido regente se trasladava ao céu, passando de Deus vivo a Deus morto, legava ao príncipe herdeiro o comando supremo do Egito. A julgar pela farta evidência histórica, os deuses comandaram os atos humanos por milênios, e sua influência persiste até os dias de hoje na mente e nos comportamentos de bilhões de pessoas. A não ser que tapemos nossos ouvidos e olhos, a crença nos deuses é um fato aberrante que demanda explicação. Conforme argumentado pelo psicólogo norte-americano Julian Jaynes, 1920 a 77, da Universidade de Princeton, há abundantes registros de visões e comandos verbais comunicados diretamente pelos deuses aos governantes desde o início da história até cerca de 3.000 anos atrás, época que compreende a formação, o desenvolvimento e o colapso de muitas cidades-estados, inclusive a Troia homérica. Se levarmos a sério essa evidência, é preciso explicar por que nossos ancestrais escutavam vozes e enxergavam imagens alucinatórias. Para explicar a onipresença de divindades durante os primeiros 2 milênios da história, e certamente desde antes disso, Jaynes propôs que os primeiros deuses se originaram das representações mentais dos ancestrais falecidos, que persistiam reverberando na mente de seus familiares, na vigília, mas sobretudo durante o sono. Uma inscrição egípcia de 4.000 anos proclama instruções que Sua Majestade o rei Amenete I deu ao seu filho quando lhe falou num sonho revelação. A ideia de Jaynes tem inspiração freudiana. O pai primitivo da horda não era ainda imortal, como ele depois se tornaria por deificação. Quando morria o chefe do bando,
ou o pai da horda primitiva, na terminologia proposta por Darwin e adotada por Freud. Inevitavelmente ocorriam sonhos em que o falecido, tão central na vida social quando vivo, aparecia para os sonhadores, apesar de morto. Ao sonhar com o chefe do bando, os outros membros do grupo, assombrados, tendiam a considerá-lo vivo num mundo paralelo. A crença na vida após a morte tinha sua confirmação mais eloquente quando o morto dava comandos, avisos ou conselhos úteis. Delírios vikings. Dezenas de milhares de anos após o Paleolítico e quase 4.000 anos depois dos antigos egípcios, a fatalista cultura nórdica se desenvolveu em torno do conceito de destino divino que pode ser visualizado em sonhos, tanto como premonição fidedigna quanto embaralhado em Draumskrook, ilusão onírica absurda e desprovida de sentido. Na Edda Poética, importante coleção de poemas nórdicos compilados antes do século XI, o poema Canção de Skirnir explicita a concepção nórdica de futuro pré-estabelecido. Meu destino foi feito e toda a minha vida foi determinada. As sagas nórdicas contêm centenas de sonhos simbólicos, muitos deles proféticos. Um dos mais famosos é atribuído à rainha Ragnhild, figura histórica do século IX casada com o rei Halfdan, o Negro, de um reino no sul da Noruega. Ela teria sonhado que estava em seu jardim quando um espinho se agarrou a seu manto. Ragnhild removeu o espinho com a mão, mas este cresceu até tornar-se uma enorme árvore cujas raízes se enfiaram na terra profundamente, enquanto os ramos se elevaram tão alto que a rainha mal podia ver através da espessa folhagem. A parte de baixo da árvore era vermelha, enquanto o tronco era verde e os ramos, brancos. Os galhos da majestosa copa se espalhavam sem limites, cobrindo toda a Noruega e além. Nota: O Sonho da Rainha Ragnhild, 1899, de Erik Erenskiold. Anos depois Ragnhild teria interpretado a árvore como premonição simbólica da futura importância de sua descendência na história da Escandinávia, pois seu filho Harald Belo Cabelo se tornaria o primeiro rei da Noruega, em 872. O vermelho simbolizava o sangue derramado na conquista do poder, o verde representava a pujança do reino vindouro, e os ramos brancos representavam os descendentes de Ragnhild, que por muitas gerações governariam a Noruega. Esse relato se inseria na tradição dos sonhos relatados por mães e pais de grandes líderes, via de regra enunciações sobre sua futura grandeza, como nas narrativas da vida de Buda, Confúcio e Jesus. Fim da nota. Consultando espíritos. A manutenção das memórias dos mortos como representações de seres vivos, sábios e cheios de autoridade resultou num grande acúmulo de conhecimento em pouco tempo, formando um banco de memórias não diretamente acessível ao indivíduo, mas nele operante por processos mentais inéditos, inexistentes em outros animais. Os diálogos inspiradores, admoestatórios ou terapêuticos com espíritos ancestrais recebidos em sonhos ou êxtases de imaginação ativa. O culto dos mortos segue tão vivo hoje nos ritos egúngos da ilha de Taparica quanto há 2000 anos na Roma de Espartaco. No Tibete, a prática onírica está enraizada numa longa história de trabalho espiritual através dos sonhos, presente tanto nas crenças populares pré-budistas quanto na religião Ubon e no próprio budismo. Quando um tibetano enfrenta dificuldades atribuídas a entidades malignas, os sonhos são frequentemente utilizados para contatar espíritos protetores e consultar oráculos. O culto dos mortos e dos deuses foi a pedra fundamental da religião, fazendo da comunicação com tais seres a principal função do sonho. Os sonhos desempenharam papel central nas narrativas mitológicas das primeiras grandes civilizações: Suméria, Egito, Babilônia, Assíria, Pérsia, China e Índia. Os primeiros manuais de interpretação de sonhos apareceram no Império Assírio há 3.000 anos, com a produção de coletâneas de sonhos premonitórios como Zikiku, que estabeleceu correspondências entre fatos oníricos e suas hipotéticas implicações na realidade.
Através das eras prosperaram auguras cuja prática divinatória era fundada nos sonhos. Era generalizada a crença na inspiração divino-demoníaca de sonhos bons e maus, bem como na possibilidade da incubação onírica. Do dicionário chinês do Duque de Zhou às tradições islâmicas, dos textos cuneiformes da Mesopotâmia aos Upanishads da filosofia védica às margens do Ganges, espalhou-se pelo planeta a crença na capacidade onírica de prever o futuro. A ideia subjacente a essa capacidade foi a noção de destino predeterminado, que deu combustível à neuromancia através dos tempos. Na epopeia de Gilgamesh, por exemplo, escrita há cerca de 4.000 anos, o mítico rei da cidade suméria Uruk fica sabendo através de um sonho da existência de seu rival Enkidu. Lutam, tornam-se amigos e juntos realizam grandes atos heróicos. Então, tomados de arrogância, desafiam a deusa da fertilidade Nana, cultuada como está pelos acádios, babilônios e assírios. Pouco depois, Enkidu sonha que está condenado pelos deuses, adoece e morre. Gilgamesh se desespera e fica obcecado pelo medo, até que decide viajar ao reino dos mortos para conquistar a imortalidade. Quando cruza as águas da morte, encontra Ziusudra, o Noé sumério, que lhe diz: vamos, tenta ficar sem dormir 6 dias e 7 noites. Mas Gilgamesh dorme sem parar e fracassa em sua iniciação para a imortalidade. Na tradição helenística, os sonhos divinatórios se encontram imbricados nas narrativas mais antigas. Na Ilíada de Homero, o sonho desempenha um papel fundamental na trama que causa a destruição de Troia pelos gregos. Após o parto do terceiro filho de Príamo, rei de Troia, a rainha Écuba sonhou que a criança seria uma tocha que incendiaria a cidade. Tratava-se de Paris, que muito depois iria raptar Helena e dar origem ao conflito. A Eneida de Virgílio relata que, já no final da guerra, quando os guerreiros de Ulisses escondidos no cavalo de madeira abrem as portas da cidade para a invasão do exército grego, o falecido Heitor apareceu no sonho de Enéas para avisá-lo do desastre em curso. Fugindo de Troia rumo à Itália e a fundação da linhagem romana, Enéas olhou para sua cidade em chamas e testemunhou a realização da premonição onírica de Écuba. Mas nem todos os sonhos homéricos eram predições do futuro. Às vezes as aparições resultavam apenas em decepção. Durante o cerco de Troia, Zeus enviou ao rei Agamenon, comandante militar dos gregos, um sonho enganador que prometia grande vitória contra os troianos em caso de ataque imediato. Agamenon realizou o ataque e sofreu uma derrota terrível. Oráculo divino, oráculo enganado. Impérios sonhados. Seus sonhos desempenharam papel central nas trajetórias de personagens mitológicos, também participaram integralmente da história de governantes de carne e osso. A narrativa da ascensão ao poder de Sargão da Cádia 2334 a 2279 a.C., unificador da Mesopotâmia e primeiro imperador da história da humanidade, tem como ponto de inflexão um sonho perturbador que Sargão teve com Urzababa, rei de Quixa a quem lhe servia como copeiro. No sonho, a deusa Inanna afogava Urzababa num rio de sangue. Apavorado ao descobrir o conteúdo do sonho, Urzababa mandou matar Sargão, mas este acabou por prevalecer. Os acádios eram um povo semita que sucedeu os sumérios e se apropriou de sua civilização, girando a catraca cultural dos caracteres cuneiformes e das divindades mesopotâmicas. A filha de Sargão, Enduana, foi sacerdotisa suprema do templo mais importante do império, dedicado a Nana, deus da lua, na cidade de Ur. Enduana escreveu hinos, preces e poemas que conferem a ela a primeira autoria da literatura, isto é, o reconhecimento da obra como criação de uma pessoa específica. No poema Inanna, Senhora do Maior Coração, escrito em primeira pessoa, Enduana relatou um sonho férico no qual foi alçada através de um portão celestial e proferiu: Inanna, o planeta Vênus, a deusa do amor, terá um destino grandioso em todo o universo.
O estreito contato dos babilônios com os hebreus e outros povos oeste disseminou a obra de Enheduanna a ponto de influenciar os salmos da Bíblia e os hinos homéricos. Essa continuidade cultural se relaciona com a grande importância atribuída aos sonhos nas narrativas da Torá, da Bíblia e do Corão. O fluxo cultural entre leste e oeste envolveu guerras e migrações em ambos os sentidos. No passado mitológico mesopotâmico, o patriarca Abrão teria nascido em Ur e depois migrado para regiões que hoje se localizam na Turquia e em Israel. No século VI a.C., o rei Nabucodonosor II tomou Jerusalém e deportou para a Babilônia milhares de judeus. Nessa antiga metrópole, aproximadamente 1000 quilômetros de distância, os judeus amargaram quase 60 anos de cativeiro até que Ciro, o Grande, fundador do Império Persa, tomou a cidade e os libertou. Quando regressaram ao Levante, os judeus disseminaram a rica cultura babilônica com as palavras de Enheduanna. Desde o início do registro escrito, sonhos de membros da elite governante foram preservados com propósitos políticos e religiosos. O uso de sonhos para a comunicação entre deuses e reis persistiu através dos tempos, deixando um legado cultural palpável. Esse uso está bem documentado nos maiores cilindros sumérios de argila já encontrados, gravados pelo rei Gudea da Suméria, 2144 a 2124 a.C., com inscrições cuneiformes que representam o mais longo texto sumério conhecido e também um dos mais antigos registros escritos da humanidade. Vazados no centro para poder ser rodados enquanto lidos, os cilindros de meio metro de altura relatam um sonho impressionante do rei Gudea, em que primeiro aparecia um homem da altura do céu com cabeça de Deus, asas de pássaro e uma onda enorme na parte inferior do corpo. O gigante era flanqueado por leões e parecia querer dizer algo, mas Gudea não compreendia. Seguiu sonhando que despertava pela manhã e viu uma mulher com um estilete brilhante consultando representações do céu estrelado num tablete de argila. Surgia então um guerreiro com um tablete de lápis lazuli onde desenhava os planos de uma edificação. O guerreiro lhe entregou uma forma de tijolos e uma cesta nova enquanto um jumento de raça levantava poeira com os cascos. Quando de fato despertou no dia seguinte, Gudea sentiu-se confuso sobre o significado do sonho. Resolveu então consultar Nancy, a deusa suméria da profecia e da interpretação onírica. Fez uma série de rituais a caminho do templo dessa deusa e lá chegando relatou seu sonho. Recebeu a explicação de que o gigante representava o deus Ninurta comandando a construção de um templo em honra do deus Eninu. A mulher representava a deusa Nidaba, que recomendava alinhar o templo astronomicamente pelas estrelas sagradas. O guerreiro era o deus arquiteto Nindubi, com instruções específicas para a planta do edifício. O jumento era o próprio Gudea, impaciente para erigir a obra arquitetônica assim revelada. Os detalhes das fundações e materiais da construção foram esclarecidos em sonhos subsequentes, incubados através de rituais propiciatórios. O templo foi efetivamente construído na cidade de Gissu, e sob suas ruínas, que ainda existem no Iraque, foram encontrados os cilindros de Gudea. A construção de grandes edificações foi assunto divino através dos tempos. Mais de 15 séculos depois do rei Gudea, cilindros de argila gravados com caracteres cuneiformes narram um sonho do rei Nabonides, 556 a 539 a.C., em que Marduk apareceu para orientar o rei na reconstrução do importante templo de Sim, o deus da lua. A reconstrução de fato ocorreu, e as ruínas se encontram na cidade de Harã, no sul da Turquia, que na Bíblia corresponde à cidade para a qual migrou o patriarca Abraão após deixar Ur. Embora nem todos os profetas hebreus reconhecessem o potencial divinatório dos sonhos, relatos oníricos com a presença do deus hebreu Javé ocupam papel central nas histórias de Jacó e Salomão. Os livros sagrados do judaísmo,
do cristianismo e do islamismo afirmam também que um hebreu chamado José se tornou vizir do Egito por ter interpretado corretamente dois perturbadores sonhos do faraó. No primeiro sonho, o faraó estava à margem do rio Nilo quando apareceram 7 vacas gordas seguidas por 7 vacas magras, que depois comeram as vacas gordas. No segundo sonho, o faraó viu brotarem 7 espigas gordas de trigo, seguidas por 7 espigas pequenas e ressequidas que engoliram as espigas maiores. José interpretou os sonhos como idênticos em sua mensagem: 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de escassez. Seu conselho para o faraó foi a construção de silos para estocar grãos. Acredita-se que a história se relacione com uma seca devastadora ocorrida no Vale do Nilo há cerca de 4.000 anos e com as providências do Estado egípcio para mitigá-la. Muitos séculos depois outro faraó teve um sonho perturbador, que foi interpretado por seus sábios como uma profecia sombria. Um recém-nascido cresceria e um dia libertaria os hebreus mantidos em cativeiro para tomar o trono. Em reação ao sonho, o faraó mandou afogar no Nilo todos os hebreus recém-nascidos do sexo masculino, mas um bebê colocado num cesto e deixado no rio foi encontrado pela filha do faraó e adotado com o nome de Moisés. Ao se tornar adulto, ele cumpriu parte da profecia onírica, liderando o êxodo de seu povo do Egito rumo a Canaã. Os sonhos também tiveram papel destacado na história da Pérsia, onde os magos zoroastristas eram considerados exímios intérpretes oníricos. Segundo o historiador grego Heródoto, 484 a 425 a.C., o rei dos Medas Astíages teria sonhado que sua filha Mandana urinava tanto que inundava toda a Ásia. Os magos interpretaram o sonho como um mau presságio de que o filho de Mandana suplantaria Astíages, razão pela qual o rei a casou com um persa de status social mediano. Quando Mandana deu à luz uma criança saudável chamada Ciro, Astíages teve um segundo sonho em que uma gigantesca videira emergia do ventre da filha até cobrir toda a Ásia. O sonho foi interpretado pelos magos como nova previsão de que o neto se rebelaria contra o avô. Astíages ordenou que Ciro fosse executado, mas a criança sobreviveu, cresceu, destronou o rei e construiu o maior império que o mundo já tinha visto até então. 30 anos depois, prestes a morrer nas estepes da Ásia Central em batalha contra os Masságetas, Ciro teria sonhado que Dario, o filho de um governador persa, abriu enormes asas até sombrear a Ásia e a Europa. Ciro assustou-se com o presságio e mandou prender Dario, mas pouco depois foi decapitado pelos inimigos e o jovem acabou ascendendo ao trono, levando o Império Persa a seu ápice. Nas décadas seguintes, Dario e seu filho Xerxes, neto de Ciro por parte de mãe, protagonizariam as legendárias invasões persas da Grécia, com enormes consequências para o sincretismo cultural entre Oriente e Ocidente. Assim como o arrogante Agamenon de Homero teria recebido dos deuses um falso sonho precognitivo, Heródoto relatou que Xerxes teria sido compelido à conquista fracassada dos povos helênicos por sonhos recorrentes de dominação do mundo. Xerxes relatou os seus sonhos ao ministro da guerra Artabano, que respondeu com ceticismo por não acreditar que os sonhos pudessem ser oráculos, eram apenas imagens mentais. Xerxes pediu então que Artabano dormisse em sua cama para verificar se também receberia o mesmo sonho. Na manhã seguinte, emergindo de uma assombrosa recorrência onírica, Artabano teria se convertido aos desastrosos planos bélicos do imperador. Após anos de preparativos, por fim os persas invadiram a Grécia e queimaram Atenas, mas foram rechaçados. Um século e meio depois da derrota de Xerxes, o rei macedônico Alexandre III inverteu o sentido da invasão e conquistou em curto período de tempo a Síria, o Egito, a Assíria, a Babilônia e o próprio Império Persa, chegando até a Índia. A frenética trajetória de Alexandre Magno foi permeada por diversos sonhos premonitórios de grande simbolismo. Durante o sangrento cerco de Tiro, estratégico porto fenício situado no que hoje é o Líbano,
Alexandre teria tido sonhos com Heracles que antecipavam o esforço hercúleo para tomar a cidade. Após 7 meses de violentos embates, Alexandre teria tido um segundo sonho em que tentava repetidamente capturar um sátiro que escapava de suas investidas. Afinal, dançando sobre seu escudo, o sátiro era capturado. O vidente predileto de Alexandre interpretou que sátiro, sátiros em grego, poderia ser quebrado em saítiros, significando tiro e sua. Alexandre redobrou seus ataques e tomou a cidade. Sonhos de cura. Na antiguidade, a repercussão social dos sonhos também estava intimamente ligada a seu uso terapêutico. Muitas vezes a recuperação da saúde de uma pessoa enferma era atribuída diretamente aos sonhos, como no poema do Justo Sofredor, narrativa eucádia das desventuras do protagonista Tabu Tubel, acometido por inúmeras deformidades e doenças. Quando esse Jó babilônico está por morrer, uma série de sonhos lhe revela que o deus Marduk irá salvá-lo. Num transe ele contempla a batalha de Marduk contra os demônios e assim é finalmente curado. Não é exagero dizer que as principais civilizações do Mediterrâneo durante o período clássico foram desenvolvidas sob a influência dos sonhos. Na Grécia e depois em Roma foram erigidos portentosos templos dedicados a Asclépio, deus da medicina, para onde acorriam peregrinos em busca de diagnóstico, tratamento e orientação divina. Cada enfermo era submetido a um ritual de incubação de sonhos, egicoimesis em grego, incubatio em latim, sendo instruído a adormecer dentro do templo, a fim de propiciar a obtenção de uma visão divinatória. Ao despertar, o enfermo relatava seu sonho a um sacerdote do templo, que escutava atentamente em busca de sinais capazes de indicar o tratamento correto da doença. Algumas vezes, em situações especiais, o tratamento podia ser determinado em sonho por Asclépio, filho de Apolo, deus da verdade, da cura e da profecia. A profusão em seus templos de ex-votos de terracota ou argila representando partes do corpo humano atesta a frequente atribuição de cura ao deus. Ritos muito parecidos persistiram por séculos no Egito clássico em torno do deus Serapis. Práticas semelhantes ocorreram durante a Idade Média no Império Bizantino e, com modificações relevantes, também no Islã. Roma alucinada. Em Roma, a influência dos sonhos na vida social atingiu níveis inéditos. Dada a crença generalizada na comunicação onírica com os deuses, relatos de sonhos passaram a ser usados livremente para legitimar ou deslegitimar atores políticos. O biógrafo romano Suetônio fez inúmeras referências aos sonhos para indicar a origem divina do primeiro imperador romano, Otávio Augusto. Sua mãe Ásia, destacada patrícia, teria ido ao templo de Apolo à noite e lá adormecido em sua liteira. Recebeu a visita onírica de Apolo na forma de serpente e dele engravidou. Durante a gestação, Ásia teria sonhado que suas entranhas alcançavam as estrelas e se espalhavam por toda a terra e mar, enquanto seu marido teria sonhado que o sol nascia do ventre da esposa. Senadores romanos teriam sonhado com o nascimento de um rei que salvaria a república no ano em que Augusto nasceu, e Júlio César teria tido um sonho que o convenceu a fazer de seu filho adotivo Augusto seu herdeiro político. Anos depois, na Batalha de Filipos, que levou à eliminação dos principais assassinos de Júlio César e abriu caminho para a ascensão de Augusto, ele teria se livrado de uma emboscada em sua própria tenda ao ser avisado pela premonição onírica de um amigo. Não surpreende, portanto, que Augusto tenha sido extremamente suscetível aos sonhos. Inspirado por teria tido o hábito de pedir esmolas como mendigo uma vez por ano, teria até mesmo criado uma lei determinando que qualquer pessoa que tivesse um sonho premonitório deveria compartilhá-lo em praça pública. Talvez o caso mais dramático de utilização de relatos oníricos para imbricar a fatalidade histórica com a deificação de governantes romanos diga respeito ao primeiro dos Césares e sua esposa, Calpurnia. Dias antes de ser assassinado,
Júlio César recebeu um mau presságio proferido por um adivinho, avisando de um perigo letal no feriado religioso de 15 de março. A profecia se espalhou por Roma de boca em boca até chegar ao Senado, onde havia descontentamento crescente com as ambições do político. Os senadores alarmavam-se sobretudo com o progressivo culto à personalidade de Júlio César, materializado em estátuas e efígies, celebrado em festivais excessivamente extravagantes e deificado por uma seita religiosa. Afinal, sua própria família afirmava descender do troiano Eneas, filho de Vênus, e espalhava-se o rumor de que suas espetaculares vitórias militares indicavam o favor dos deuses. A agressiva ascensão política e religiosa de Júlio César levou o Senado a conspirar para matá-lo. Na noite de 14 de março de 44 AC, César sonhou que era transportado fericamente através das nuvens, elevado aos céus e recebido por Júpiter com um caloroso aperto de mãos. Não parecia um sonho mau, ao contrário, era magnífico. A seu lado na cama, entretanto, Calpurnia teve um pesadelo horrível. Sonhou que a frente de sua casa desabava, que Júlio era esfaqueado e que ela pranteava seu corpo ensanguentado. Na manhã seguinte insistiu para que o marido não fosse ao Senado. Ele cogitou desistir, mas foi demovido por um dos conspiradores e pelos augúrios favoráveis de seus adivinhos. Ao chegar ao fórum, Júlio foi cercado por dezenas de homens, muitos deles senadores, e trucidado com 23 facadas. O funeral causou enorme comoção popular. Houve execuções, sacrifícios e a cremação do corpo no próprio fórum, com armas, amuletos, joias e roupas lançadas ao fogo pela multidão. O tumulto saiu do controle e as labaredas ficaram tão grandes que quase destruíram o fórum. Diante de tamanha reação popular, os assassinos de Júlio César não conseguiram impedir que ele se tornasse a primeira figura histórica romana a ser oficialmente divinizada. Passou a ser representado como Divus Iulius, Divino Júlio, e Augusto assumiu o título de Divi Filius, Filho Divino, iniciando o processo que destruiria a República e daria origem ao Império Romano. Qual foi o percurso psicológico de nossos ancestrais para que uma narrativa tão fantástica pudesse ser considerada normal desde tempos imemoriais até um tempo tão recente? Responder essa pergunta exigirá recapitular em mais detalhes nossa passagem da pré-história à história. 3. Dos deuses vivos à psicanálise. No início era a saudade. Ancorado nos sonhos. O cuidado funerário com os mortos iniciado no período paleolítico, há centenas de milhares de anos, tornou-se mais complexo através do tempo. De pequenos amontoados de pedras e conchas durante o Neolítico, nossos ancestrais chegaram no início da Idade do Bronze à escala colossal das pirâmides e zigurates. O culto aos mortos foi um modo de funcionamento mental altamente bem-sucedido, que levou os grupamentos humanos a alcançarem centenas de milhares de pessoas vivendo sob o comando direto de um Deus vivo, no Egito, ou de seu representante direto, na Mesopotâmia. Os governantes eram nutridos e inspirados pelo conhecimento acumulado da dinastia inteira, até quando a memória alcançasse, com a preservação dos mitos fundadores sobre pai e mãe originais. Munido dessas crenças e de todo o poder social que havia naquela época, liberto de qualquer trabalho físico real mas incumbido de pesadíssimos trabalhos espirituais, administrativos e militares, um faraó típico talvez vivesse em transe permanente, flutuando entre o sonho e a vigília, em delírios de poder real e fictício. Através dos milênios, uma nova forma de consciência se expandiu não apenas nos faraós mas provavelmente em porções crescentes da sociedade. As pessoas tornavam-se cada vez mais capazes de realizar longos voos de imaginação sem mover os músculos, ou, ainda melhor, movendo-os em desconexão completa com as cenas imaginadas. Tornou-se literalmente possível sonhar em certas partes do cérebro, e não em outras, criando um espaço mental versátil e quase sempre disponível para simular,
Durante a vigília, as consequências das ações no mundo real, bem como das ideias no mundo simbólico. Essa nova forma de consciência caracterizada por um sonhar acordado foi tão útil ao planejamento da guerra quanto da produção de alimentos, tornando-se força motriz de novos saberes, como a estocagem e o comércio de grãos, a engenharia de edifícios e de meios de transporte, a astronomia, a matemática e a própria escrita. Desde a horda primitiva até a coroação de Faraós às margens do rio Nilo, a capacidade de construir ficções, disseminá-las pelo grupo e depois implementá-las alavancou a expansão das sociedades de estrutura piramidal. A invenção da escrita estendeu no tempo e no espaço os limites do poder central, simbolizado pela difusão por territórios imensos das enormes estelas de pedra inscritas com leis e comandos divinos, comunicados pelos governantes aos seus súditos. O uso das estelas permitiu a demarcação de territórios culturais muito mais extensos e provocou a expansão do culto das divindades. O surgimento da literatura dá um testemunho dinâmico desse processo, pois deuses e espíritos de pessoas mortas aparecem com frequência nos textos mais antigos. Contraditoriamente, entretanto, a escrita foi o começo do fim para o culto aos deuses e ancestrais, o início do ocaso dos sonhos. Já não era necessário entrar em transe para ouvir as vozes alucinatórias dos deuses, propiciadas por estátuas, rezas, jejuns, sacrifícios e substâncias. Agora era possível ler, ou ouvir, como registrado nos textos mais antigos, as palavras dos deuses e de seus representantes diretos. Gravadas em pedra para durar milênios, as palavras de autoridade podiam ser ouvidas com exatidão em múltiplas localidades distribuídas pelo império. O conhecimento acumulado e estocado na forma oral, através de comandos divinos vivenciados dentro do cérebro como sucessão de sons, tornou-se progressivamente obsoleto com a propagação da escrita. Quando nossos ancestrais inventaram modos de registrar em pedra ou barro os comandos auditivos dos deuses, criaram a condição necessária para a progressiva irrelevância desses comandos, até que eles enfim desapareceram na maior parte da população. Nos textos egípcios e mesopotâmicos, o relato da morte de deuses ocorre desde o início do registro escrito, mas a reclamação de que os deuses teriam se calado só tornou-se prevalente por volta de 1200 a 800 a.C. Foi um período de enormes crises sociais, econômicas e ambientais, com explosão populacional, migrações, guerras, fomes, pestes, secas e outros desastres naturais, que levaram ao colapso de cidades e impérios como Knossos, c. 1250 a.C., Micenas, c. 1200 a.C., Ugarit, c. 1190 a.C., Megido, c. 1150 a.C., Egito, c. 1100 a.C., Assíria, c. 1055 a.C., Babilônia, c. 1026 a.C., e Troia, c. 950 a.C. Em quase todos os casos essas cidades e impérios se reergueram e se reorganizaram com novos deuses ou com deuses ressuscitados. Entretanto, o crescimento da população de pessoas imbuídas das crenças nos deuses, o que equivale a dizer, com software cultural similar, criou contradições totalmente novas. No Egito, uma nova consciência começou a expandir-se entre as classes subalternas, que também desejavam seus próprios túmulos e sobretudo a vida eterna. Isso catalisou o conflito social, com a percepção beligerante da desigualdade no tratamento dos mortos. A literatura do período documenta o desespero de pessoas de status social mediano apavoradas pela iminência do fim sem salvo-conduto, uma vez que a promessa da vida eterna era privilégio apenas dos que podiam pagar pela confecção dos encantamentos contidos no livro dos mortos. A propagação geográfica das palavras dos deuses também as trivializou.
Já não era preciso alucinar vozes divinas para ter acesso ao conhecimento, pois ele agora estava externalizado em objetos sólidos e persistentes, capazes de espalhar palavras de uma mente a outra, sem sonho, êxtase ou loucura. Por outro lado, a ocorrência de eventos catastróficos até então sem precedentes, bem como a fragilidade de sociedades tão grandes, tornava a sabedoria divina obsoleta, velha, incapaz de achar soluções para os novos problemas. Essa época coincide com o grande colapso da Idade do Bronze, quando vários poderes centrais se dissolveram. Foi o fim de Troia, de Micenas e da civilização minoica em Creta. Tempo de secas, enchentes, maremotos, escassez, migrações e guerras. Nesse cenário de caos e imprevisibilidade, os deuses já não tinham respostas, e se calaram. Os homens agora precisavam resolver seus problemas sozinhos. Após alguns séculos de transição, uma portentosa modificação cultural ocorreu entre 800 e 200 a.C., naquilo que o filósofo e psiquiatra alemão Karl Speers, 1883 a 1969, chamou de Era Axial. Esse período testemunhou o florescimento da civilização em vários locais da Afro-Eurásia, incluindo Atenas, Roma, Babilônia e os impérios persa, macedônio e Maurya. Centenas de textos fundamentais da literatura antiga datam desse período, como Ilíada, Odisseia, República, Gênesis, Avesta e Mahabharata. O desenvolvimento e a integração multiculturais foram acelerados pela consolidação da escrita alfabética, das novas tradições literárias e das primeiras instituições de ensino superior, como a Academia de Platã e a Biblioteca de Alexandria no século III a.C. O mundo tornava-se cada vez menos dos deuses e cada vez mais dos homens. A Ilíada e Odisseia exemplificam essa transição com nitidez. Em lugar do Aquiles típico da mentalidade do passado, que não tem planos de futuro e só age a mando dos deuses, a mentalidade nova de Ulisses utiliza estratagemas para lograr seus objetivos, imaginados persistentemente na vigília. Uma nova mentalidade introspectiva que ainda escuta as vozes dos deuses, mas começa a construir um poderoso diálogo interno, prático e utilitário, para imaginar o futuro e assim moldá-lo. Um ser humano semelhante ao da atualidade, com a capacidade de sonhar, desperta uma grande variedade de planos tênues mas altamente eficazes, seja para construir um enorme cavalo de madeira e assim voltar aos braços da amada distante, seja para sair mais cedo do serviço e surpreender a namorada com um jantar à luz de velas. Um ser humano que quase já não escuta os deuses, mas conversa o tempo todo consigo mesmo. Ainda que pareça fabulosa, a teoria de que a introspecção humana é um fenômeno relativamente novo encontrou corroboração em uma análise semântica de textos judaico-cristãos e greco-romanos, realizada por um time de pesquisadores argentinos do Centro de Pesquisa Thomas J. Watson da IBM, da Universidade de Buenos Aires e da Universidade de Princeton. Se o psicólogo Julian Jaynes estiver correto, a transição para o eu consciente, que escuta a si mesmo e não aos deuses, seria tão recente que deveria aparecer no registro histórico, isto é, nos textos produzidos pela humanidade desde o início da escrita. O eu introspectivo, reflexivo, que se imagina a si mesmo, teria apenas cerca de 3.000 anos. Para testar essa hipótese, os físicos Guilherme Secchi e Mariano Sigman se juntaram aos cientistas da computação Carlos Diouk e Diego Slezak para estudar textos arcaicos com um método matemático que permite medir distâncias entre palavras de forma objetiva, quantitativa e automática. O método se baseia no fato de que, quando um conjunto muito grande de textos diferentes é investigado, pares de palavras semanticamente próximas, gato e rato, mãe e filha, amor e paixão, tendem a ocorrer nos mesmos textos, o que não se verifica com palavras distantes, gato e helicóptero, arroz e poesia, flores e zenite. Usando esse método,
A distância semântica entre qualquer par de palavras corresponde a um número, o que torna possível calcular a média das distâncias entre uma palavra-som e todas as palavras contidas num texto. Para testar sua hipótese, os pesquisadores escolheram como sonda específica a palavra introspecção, um termo que sequer aparece nos livros antigos e por isso mesmo serviu para prospectar a presença difusa do conceito em cada obra. Assim, para cada texto analisado, os pesquisadores mediram a distância de cada palavra do texto para a palavra introspecção e tiraram a média dessas distâncias considerando todas as palavras do texto. Os resultados mostraram que o conceito de introspecção tornou-se progressivamente mais prevalente em ambas as tradições literárias, apresentando um crescimento acelerado durante o período de expansão de cada civilização. Embora não se possa comprovar que o comportamento introspectivo também tenha se tornado mais prevalente, os resultados permitem imaginar as pessoas do tempo de Homero, século 8 a.C., como muito menos introspectivas do que, por exemplo, no tempo de Júlio César, século I a.C. Como veremos mais adiante, outras pesquisas recentes sobre a estrutura de textos antigos também apoiam a noção de que a mentalidade humana mudou radicalmente nos últimos 3.000 anos. Glória ao caso dos sonhos. A lenta mas inexorável perda de importância dos sonhos é um dos exemplos mais claros dessa mudança. A decadência intermitente da crença na eficácia onírica atravessou os primeiros milênios antes e depois de Cristo. Por um lado, o Gautama Buda, c. 480 a 400 a.C., deu enorme amplidão existencial ao problema onírico, ao afirmar que toda a vida é sonho. A ideia de que a própria realidade é um sonho tem raízes muito antigas na Índia. Uma representação tradicional do deus hindu Vishnu o mostra reclinado sobre a serpente Shesa enquanto sonha o universo em realidade. Mas o Buda também introduziu em sua cultura a interpretação simbólica dos sonhos. Quando estava prestes a abandonar a privilegiada vida bramânica para aderir ao ascetismo mais estrito, o jovem príncipe Siddhartha Gautama deu interpretações totalmente não literais a um pesadelo premonitório de sua esposa Gopa. Segundo a tradição, o príncipe que um dia seria Buda evitava a própria esposa, que sofria angustiada. Quando ela finalmente conseguiu dormir, sonhou que as montanhas tremiam sob uma ventania selvagem que arrancava árvores. No horizonte, os astros haviam desabado do céu. Gopa se viu nua, despojada de suas vestes, ornamentos e coroa. Seu cabelo estava cortado, sua cama nupcial estava quebrada, e as roupas do príncipe, cheias de gemas preciosas, estavam espalhadas pelo chão. Meteoritos caíam sobre uma cidade escura. Aterrorizada, Gopa despertou o marido. Meu senhor, ela gritou, o que acontecerá? Tive um sonho terrível. Meus olhos estão cheios de lágrimas e meu coração está cheio de medo. Conta-me seu sonho, respondeu o príncipe. Gopa relatou tudo o que ela tinha visto em seu sonho. O príncipe sorriu. Alegra-te, Gopa, disse ele, alegra-te. Viste a terra tremer? Então, um dia os deuses se curvarão diante de ti. Viste a lua e o sol caírem do céu. Então logo vencerás o mal e receberás elogios infinitos. Viste as árvores arrancadas. Então encontrarás uma saída para a floresta do desejo. Teu cabelo foi cortado. Então te libertarás da rede de paixões que te mantém cativa. Minhas túnicas e minhas joias estavam espalhadas. Então estou no caminho da libertação. Os meteoritos cruzavam o céu sobre uma cidade escurecida. Então, para o mundo ignorante, para o mundo cego, trarei a luz da sabedoria, e aqueles que têm fé nas minhas palavras conhecerão alegria e felicidade. Sê feliz, ó Gopa, afasta a tua melancolia. Em breve, serás singularmente honrada. Dorme, Gopa, dorme. Sonhaste um sonho adorável. Dias depois, Siddhartha deixou a casa silenciosamente durante a noite. Por 6 anos,
Exposto às intempéries nas barrancas de um rio, o jovem levou uma vida de meditação, isolamento e jejuns em meio a animais selvagens. Quando resolveu voltar a se nutrir, foi abandonado por seus discípulos e então teve a série onírica que marcou sua iluminação. A noite veio. Ele adormeceu e teve 5 sonhos. Primeiro, viu-se deitado numa cama grande que era toda a terra. Sob sua cabeça, havia uma almofada que era o Himalaia, sua mão direita descansava no mar ocidental, a mão esquerda no mar do leste, e seus pés tocavam o mar do sul. Então ele viu um junco saindo do seu umbigo, e o junco cresceu tão rápido que logo chegou ao céu. Então viu vermes rastejando sobre suas pernas, cobrindo-as por completo. Então viu pássaros voando em sua direção, surgindo de todos os pontos do horizonte, e quando os pássaros estavam perto de sua cabeça, pareciam ser de ouro. Finalmente, viu-se ao pé de uma montanha de imundície e excremento. Ele escalou a montanha, alcançou o cume, desceu, e nem a imundícia nem o excremento o contaminaram. Ele acordou e, a partir desses sonhos, soube que chegara o dia em que, tendo alcançado o supremo conhecimento, se tornaria um Buda. Vale notar que a interpretação dada pelo budismo para os sonhos é simbólica, diferindo muito das interpretações literais típicas do brahmanismo antigo. O sonho da montanha de excrementos, por exemplo, demandaria complicados rituais de purificação se fosse interpretado literalmente. Visto pela ótica budista, o sonho representa as roupas, objetos e sobretudo relações deixadas para trás por Siddhartha, o despojamento dos desejos e expectativas que condicionam a experiência espiritual. Na China, berço de uma arraigada tradição de divinação onírica, o sábio conhecido como Mestre Zhuang, c. 369 a 286 a.C., apresentou o problema do sonho de uma nova forma. Uma vez eu, Zhuangzhou, sonhei que era uma borboleta flutuando de um lado para outro, uma verdadeira borboleta, desfrutando ao máximo de sua plenitude, e não sabendo que era Zhuangzhou. De repente acordei e me encontrei, o verdadeiro Zhuangzhou. Agora já não sei se era então um homem que sonhava ser uma borboleta, ou se sou agora uma borboleta que sonha que é homem. Essa bela dúvida filosófica não ocorreu a Platão, c. 428 a 348 a.C., que concluiu não haver lugar na gestão do Estado para os sonhos e a loucura. Para o grande filósofo ateniense, a verdade viria apenas do exercício lógico do pensamento, com primazia para a dedução de formas perfeitas da realidade, capaz de ir além do véu ilusório das aparências. A verdade platônica é produto do rigoroso pensamento da vigília, e não das alucinações oníricas induzidas pelo sono, pela enfermidade ou pela intoxicação. Milênios de tradição da magia onírica tampouco impediram Aristóteles, 384 a 322 a.C., de enxergar a natureza biológica do sonho, prodigiosa mas ainda assim prosaica. O principal discípulo de Platão apontou a prevalência dos fatos observáveis sobre a teoria, ou seja, a supremacia da indução sobre a dedução. Assim como outros filósofos da antiguidade, Aristóteles atribuiu às experiências da vigília o fator determinante para a explicação dos conteúdos oníricos, identificando aquilo que Freud, mais de 2000 anos depois, chamaria de restos diurnos. O sonho seria uma cópia inexata da realidade, uma memória de eventos passados, um vívido relembrar sem volição. Entre o logos grego e a razão iluminista transcorreu um longo período de transição em que a influência histórica dos sonhos variou enormemente, enfrentando altos e baixos. O sonho representou um papel fundamental na gênese e no desenvolvimento do cristianismo, como poderoso instrumento de revelação dos propósitos divinos. No seu evangelho, Mateus afirma que Jesus foi protegido diversas vezes por orientações dadas em sonhos aos 6 magos pelo próprio Senhor e a José por anjos seus.
Foi um anjo quem convenceu José a aceitar Maria como esposa apesar de ela estar grávida antes do casamento, com o argumento de que a concepção era do Espírito Santo, zoomorfizado em pomba, e de que José deveria adotar o filho, pois ele um dia redimiria o povo de seus pecados. Sonhos com anjos do Senhor também guiaram as decisões de fugir para o Egito, depois regressar a Israel e finalmente rumar para a Galileia, tomadas por José no intuito de proteger seu recém-nascido da ira do rei Herodes, que ordenara a execução de bebês. Embora não haja registros dos sonhos do próprio Jesus, os evangelhos apresentam um relato onírico que poderia ter mudado o curso de sua vida e, portanto, da história. Jesus, acusado de ser o rei dos judeus, se encontrava perante o governador Pôncio Pilatos. Segundo Mateus, durante o julgamento a esposa de Pilatos lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas a multidão decidiu condenar Jesus à cruz, e Pilatos lavou suas mãos. Atos dos Apóstolos narra que cerca de 20 anos depois, quando Paulo e seus companheiros viajavam pela Ásia Menor realizando pregações cristãs, sua jornada foi profundamente alterada por um sonho. Dormindo, Paulo visualizou um macedônio que pedia ajuda. Ao despertar, concluiu que se tratava de um chamado divino e partiu rumo à Macedônia, realizando uma bem-sucedida missão de evangelização que propagou a fé cristã muito além da população judaica. No Islã, a interpretação dos sonhos sempre gozou de boa reputação. O próprio profeta Maomé a reconhecia como exercício espiritual capaz de permitir comunicação verdadeira com Alá. Num célebre relato, Maomé teria sonhado que conduzia primeiro um rebanho de ovelhas negras, depois um rebanho de ovelhas brancas. Após algum tempo os rebanhos estavam completamente misturados e tornou-se impossível separá-los. As ovelhas negras foram interpretadas como símbolo dos árabes e as ovelhas brancas como símbolo dos não-árabes, levando à conclusão, de claro teor político, de que o Islã se espalharia pelo mundo para além das diferenças étnicas. Os sonhos aparecem na história islâmica em contextos de profecia e divinação, frequentemente usados para legitimar governantes, podendo ser invocados para chegar à solução de problemas específicos. Istikara. A importância dos sonhos atinge o ápice no sufismo, corrente introspectiva do Islã que busca o transe místico e pratica a obtenção de sonhos com o profeta ou outros conselheiros espirituais para orientar a conduta da vigília. O sábio Najm al-Din Kubra, 1145 a 1221, fundou uma ordem sufi baseada na experiência visionária dos sonhos, e escreveu importantes tratados a respeito. Outros sábios sufi, também fundador de uma de suas ordens, o Shah Ni'matullah Ali de Kerman, 1330 a 1431, é considerado santo pelos sunitas. Ele compôs poemas inspirados por sonhos que foram reputados proféticos em diversos momentos históricos, desde a ascensão do conquistador turcomano Tamerlão, 1336 a 1405. Até a Jihad de Syed Ahmad, 1826 a 31, a dissolução do Califado Otomano em 1924 e os conflitos religiosos de 2010 no Paquistão. Se no Islã sonhos são importantes até hoje, na cristandade sua importância foi gradualmente erodida ao longo da Idade Média, à medida que se desenvolveu o cristianismo eclesiástico, que passou a ver na divinação onírica a marca do paganismo. Foram séculos de transição em que se reconhecia a oposição fundamental entre somnium coeleste e somnium naturale, ou animale. O teólogo e filósofo Santo Agostinho, 354 a 430, nascido perto do Mediterrâneo numa região que hoje corresponde ao nordeste da Argélia, teve profunda influência na adoção do neoplatonismo pela Igreja. Sua vasta obra abordou muitos temas psicológicos, como as origens das memórias, sonhos, desejos, sofrimento e culpa.
Uma de suas preocupações foram os sonhos eróticos, que ele não conseguia evitar apesar, ou mais provavelmente por causa, do celibato e da repressão dos pensamentos sexuais durante a vigília. Dirigindo-se a Deus, Santo Agostinho explicita seu espanto diante da autonomia dos sonhos. Por acaso não sou eu mesmo naquelas circunstâncias, Senhor meu Deus? E, no entanto, há tamanha diferença entre